Pessoal, beleza? Eu sou Jair, novamente, professor paulista seriado. Praticamente, né? Tanta prova paulista que foi resolvida. Então nós vamos fazer o seguinte: hoje vai ser a prova da segunda aplicação do terceiro ano de 2025. Vamos começar então, meus queridos. Certo? Lembrando novamente que a prova do terceiro ano ela vale 60% da nota final, que é aquela prova que dá direito a concorrer a uma vaga aí em universidades públicas como a USP, a Unicamp, as FATECs, Unesp e por aí vai. Nós começamos aqui com a questão de número 33. Ela fala o seguinte: dipirona sódica, que é essa moléculazinha aí, é um medicamento com efeito analgésico e redutor de febre. Trata-se de um composto iônico. Composto iônico é formado por íons com carga positiva e negativa, sendo o íon positivo um metal, né? Negativo um ametal. Beleza, então é um composto iônico, cuja estrutura é representada na imagem a seguir. Então tem essa estrutura. Aí pela estrutura a gente já vê, né? Olha aqui, ó. O íon positivo, o Na+, e o negativo, o O- aqui, não é isso? E o resto da estrutura é indiferente, mas essa parte aqui que confere o caráter iônico da substância, né? Conforme mostrado na imagem, a carga negativa do ânion está localizada próximo ao átomo de enxofre, mais especificamente no átomo de oxigênio. Carga negativa é ela aqui. Questão praticamente dada, né? Então, alternativa B, oxigênio. B de bombom. Olha que maravilha. Questão de número 34. Leia o texto. Apenas 5% do universo é formado pela matéria que conseguimos observar e estudar. Esta pequena parcela do que conhecemos é descrita pelos elementos químicos da tabela periódica, que são os ingredientes básicos da matéria e de tudo o que conseguimos observar hoje na natureza. O nitrogênio na atmosfera, o ferro no sangue, no nosso sangue, o cálcio nos ossos, o silício dos nossos computadores e o flúor na pasta de dente. Todos estes elementos são formados no interior de estrelas de diferentes massas. Aí ele fala o seguinte, agora vem a pergunta, né? Observando a tabela periódica, é possível concluir que, entre os elementos químicos citados no texto, o de maior massa atômica é o... Vamos ver uma tabela periódica, né? Se ele está falando de tabela periódica. A primeira aqui, olha só. Alternativa A, ferro, flúor, cálcio, nitrogênio e silício. Então vamos olhar uma tabela periódica. Olha aqui. Então essa tabela aqui, ó, ele já está mostrando o ferro aqui no índice, mas vamos achar aqui primeiro, olha só. O cálcio está aqui. É isso? Vamos aumentar aqui. Olha, aqui está o cálcio, Ca na segunda coluna aqui, ó. Seguindo aqui no mesmo período, na mesma linha, o ferro está aqui. Aí seguindo para cá, olha só. O nitrogênio está aqui em cima no segundo período. O oxigênio e o flúor, ele também está aqui, ó. E o silício está aqui no terceiro período aqui, ó. Aí vamos olhar. Ele pergunta qual tem a maior massa atômica. Então a gente já vê aqui que o nitrogênio tem massa atômica 14. O oxigênio, ele não falou, mas o flúor tem massa atômica 18,9, arredondando 19. O silício, massa atômica 28. Aí vamos ver o cálcio, que é o outro que ele falou. O cálcio, massa atômica 40. E o ferro, aqui, olha o valor da massa atômica dele. Aqui em cima aqui já vê, já 55,8, arredondando massa atômica 56.
Bom, então, dos elementos aí, o ferro ele é o que tem maior massa atômica. Tanto que nas estrelas está se formando ali os elementos por síntese ali de fusão nuclear. É possível se formar até o ferro, né? Os elementos após o ferro na tabela periódica. Então eu tenho aqui, ó, todos esses elementos aqui após o ferro, eles são formados através de supernovas, né? Quando há aquela explosão, a morte estelar, né? Precisa de bastante energia. Então, até o ferro é possível formar nas estrelas, no núcleo lá das estrelas. Após o elemento ferro aqui, essa fusão nuclear que precisa de bastante energia, né? É formada em supernovas. É por isso que antes do ferro são os elementos mais abundantes, né? Hidrogênio, hélio, tal. Agora, após o ferro aqui, são elementos que estão em menor quantidade, pela dificuldade de síntese também, né? Síntese estelar. Então, seguindo lá, voltando para o exercício, a gente já viu que o ferro é o elemento mais pesado formado no interior, no núcleo das estrelas, e os elementos mais pesados após o ferro é formado em supernovas. No caso de todos os elementos aqui, como eles estão antes do ferro na tabela periódica, então o ferro é o que possui maior massa atômica. Isso é uma questão praticamente dada também, que se você consultar a tabela periódica, você vai ver o valor lá, vai ver o maior valor de massa atômica e já vai ver que é o ferro, né? Mas isso é para o pessoal saber também da onde que vem os elementos nessa questão. A nucleossíntese dos átomos nas estrelas. É pertinente. Vamos para a próxima então. Alternativa A. Leia o texto para responder as questões 35 e 36. Aí ele fala o seguinte: a água sanitária tem diversos usos domésticos, como para desinfecção de panos, esponjas e superfícies. Entretanto, não é recomendado o uso da água sanitária na desinfecção de esponjas de aço, que enferrujam facilmente nessa solução. Quimicamente ocorre uma reação de oxirredução em que o ferro metálico que compõe a esponja reage com o hipoclorito de sódio da água sanitária, formando óxido de ferro 3, o Fe2O3 aí. A ferrugem de cloreto de sódio. Aí ele pergunta o seguinte: a reação química descreve a reação. Aí o que eu tenho aqui na reação? Olha só, eu já tenho um X aqui. Eu tenho que descobrir o valor para que a reação esteja balanceada. Então eu tenho ferro reagindo com aqui a água sanitária, hipoclorito de sódio, formando aqui o óxido de ferro 3 e o cloreto de sódio. Aí a pergunta na real da 35 é: para que a equação química esteja corretamente balanceada, o coeficiente estequiométrico de X deve valer. Vamos lá. Quantos átomos de ferro eu tenho aqui? Tenho 2, não é isso? O índice 2 aqui. Então aqui eu tenho que ter 2 também. Para isso, o valor de X tem que ser o quê? 2. Gente, questão muito fácil, né, cara? É incrível. Alternativa D. Aí vamos para a próxima questão. Questão de número 36. Na reação que ocorre entre o hipoclorito de sódio da água sanitária e o ferro da esponja de aço, o cloro é. Isso aqui é uma reação de oxirredução, né? Aí vamos ver lá o que acontece com o cloro. Vamos voltar lá na equação. Beleza. Onde é que está o cloro aqui? Está aqui, ó. Então aqui eu tenho cloro. E aqui eu tenho cloro no cloreto de sódio. Aqui está no clorito e aqui está no cloreto. A carga aqui do cloro, ó, do oxigênio com monóxido é fixo menos 2. Para essa molécula aqui ser neutra, o sódio tem carga mais 1. Ele está lá na família 1A. O cloro tem que assumir a carga mais 1 também.
Mais 1 mais 1 mais 2, menos 2 igual a 0. Aqui no cloreto de sódio, o sódio tem carga mais 1 e o cloro é o elemento mais eletronegativo aqui, vai ter carga menos 1. Então ele sai de uma carga mais 1 para menos 1. O NOx, a variação do NOx. Aí o que acontece na realidade é que ele ganha elétrons. Se ele ganha elétrons, ele reduz. Ele sofre uma redução. Redução, esse termo aí da eletroquímica, né? Quem perde elétrons oxida, quem ganha elétrons reduz. Então ele sai do NOx mais 1 para menos 1. E vamos ver o que diz as alternativas lá. O ferro da esponja de aço, o cloro é reduzido, pois o número de oxidação é igual a mais 1, que é o que a gente viu lá no hipoclorito. Na forma de ClO-, né? E o número de oxidação igual a menos 1 no produto na forma de Cl-. Cl-, a carguinha menos aqui, que é o menos 1, né? As lacunas devem ser preenchidas corretamente. Então, reduzido e menos 1. Onde é que tem reduzido e menos 1? Alternativa B. Questão para lembrar aí de oxirredução, né? NOx e tudo mais. Então, questão bem facinha. T6B. 37. A solução é o nome dado a uma solução, a solução de Ringer, né? Uma solução aquosa que contém sódio, potássio e cálcio em composição próxima ao líquido extracelular humano e é usada para reidratação e para restabelecer o equilíbrio eletrolítico do corpo. No volume de 2 ml de solução de Ringer, há 0,60 mg de cloreto de potássio. O que significa que a concentração desse sal em gramas por litro na solução de Ringer é de. Então ele quer saber a solução em gramas por litro. Em gramas por litro. Mas ele não fornece os dados em gramas por litro. Ele fornece os dados em ml e miligrama. Então, a gente pode fazer essa questão aqui de outras formas. Como é que a gente pode fazer? Então vamos fazer da seguinte forma, olha só. Se eu tenho 2 ml e cada ml tem 0,6 miligramas, para 1 litro tem quantos ml? 1000 ml. Quantos miligramas eu vou ter? Eu posso fazer essa regra de 3 aqui. Isso aqui é fácil. Quando eu tenho aqui 1000 vezes 0,6, quando eu tenho isso aqui, a quantidade de zeros aqui é a quantidade de vírgulas que eu vou mudar para a direita aqui, não é isso? Então 0,6 vezes 1000, isso aqui é igual a, vai vir uma casa, 2 casas, 3 casas, é igual a 600. A vírgula vai sair daqui para cá, não é isso? Aí o zero à esquerda não conta, então 600 miligramas. Isso aqui dividido por 2, isso aqui vai dar 300 miligramas. Posso fazer isso aqui de outra forma? Posso. Vou ensinar outra forma, depois a gente vai para o resultado, tá? Como que a gente resolve isso de outra forma? Por raciocínio lógico. Vê, se a cada 2 miligramas eu tenho 0,6 miligramas, você concorda comigo que 1 litro, se eu multiplicar esse 2 aqui por 500, então se eu tenho 500 vezes 2 miligramas, eu vou ter 1 litro, né? Aí, se eu multiplicar isso aqui 500 vezes também, eu vou ter a quantidade. Então, se eu fizer aqui, ó, 500 vezes
0,6, eu vou ter o valor também, quer ver? Ó? Aí eu vou ter 0, 0 e 6 vezes 5, 30. Aqui vai me dar 0, 0, 0 e a vírgula aqui. Então isso aqui vai me dar 300 miligramas, que é o que eu achei aqui, não é isso? Você viu? Ó? Eu fiz de uma forma por regra de 3, eu fiz de outra forma por raciocínio lógico aqui, uma continha rapidinha. Mas eu não tem 300 aqui, então qual que é? A resposta não está em grama por litro, aqui não está em miligrama. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir por 1000. 300 dividido por 1000 é a mesma coisa que eu tirar a vírgula daqui e 3 casas para a esquerda, né? Isso aqui é igual a 0,3 gramas por litro. Beleza? 3 gramas por litro. E é o que? Alternativa E. Alternativa E. Então, eu quis fazer essa aqui. Eu já deveria ter respondido há bastante tempo, mas eu quis fazer de outras formas para o pessoal expandir esse raciocínio de conseguir enxergar várias formas de resolver o mesmo exercício. Até uma forma de conferir, né? Para ver se está correto. Mas beleza. Alternativa E, a questão de número 37. Vamos para a próxima questão. Só mudar a cor da caneta aqui. Um experimento para simular chuvas em grandes cidades consiste em queimar enxofre dentro de um Erlenmeyer tampado e posicionar um papel de tornassol embebido em água, pendurado por um fio de cobre, conforme mostrado na imagem. A queima do enxofre na presença do oxigênio do ar gera o composto SO2. Esse composto, em contato com a água, gera H2SO3. Aí beleza, aí eu tenho aqui o papel de tornassol, embebido em água, queima de enxofre. Esse H2SO3 é ácido sulfúrico, né? Sulfúrico. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai queimar o enxofre, esse vapor de enxofre vai subir, esse papelzinho aqui vai estar molhado com água, a água do papel vai reagir com esse vapor de enxofre aqui, que é o SO2, formado na queima, vai formar o H2SO3 no papelzinho aqui, ó. Sabendo que o papel de tornassol possui coloração azul e em meio neutro ou alcalino é rosa, em meio ácido é correto afirmar que a queima do enxofre nesse sistema gera SO2 que reage com a água do papel de tornassol formando... Aí tem aqui as alternativas, né? Uma espécie ácida que causa intensificação da cor azul do papel de tornassol e simula o aquecimento global? Não, ele não intensifica a cor azul, ele muda de cor. Ele vai sair de azul para rosa lá, que ele está falando ali, ó. Ele fala que é rosa aqui. Ó, em meio, ó, de meio rosa em meio ácido. Se vai formar um ácido e o papelzinho vai ficar em meio ácido, ele vai mudar de cor. E B, um sal neutro que mantém a cor do papel de tornassol azul e simula a acidificação? Não. C, uma espécie ácida, certo, que causa mudança de cor de papel de tornassol para rosa e simula chuva ácida. Perfeito. Então esse experimento simula o que seria a chuva ácida, né? Que esses óxidos aí de enxofre reagem com a água da chuva, formando a chuva ácida. D, uma espécie básica que causa a mudança de cor do papel de tornassol para rosa intenso e simula a acidificação de oceanos. Não forma espécie básica não, forma espécie ácida, como a gente viu. Uma espécie básica que intensifica a cor azul. Não, senhor. Então, alternativa C, como a correta. Questão de número 39. O cloreto de
cianogênio, esse ClCN aí, é uma substância altamente tóxica que pode ser formada em sistemas de tratamento de água, que usam cloro, quando há presença de aminas. Ao reagir com água em meio neutro, a cada 1 mol de cianogênio e reage são formados 1 mol de íon cianato, esse OCN- aí. 1 mol de íons cloreto e 2 mols de íons H+, conforme equação. Então eu tenho a substância aqui, cloreto de cianogênio, em água, aí formando os íons lá que ele falou, ó. O primeiro, aqui o segundo e o terceiro. Um exemplo acompanhou a degradação de 0,010 mol por litro de cloreto de cianogênio e a formação de cianato e de íons H+. Onde é que está o cianato? O cianato é esse aqui, íons H+ é esse aqui. Ele não fala nada do cloreto, tá vendo? Em água, ao longo do tempo, obtendo o gráfico a seguir. Beleza. Aí o gráfico você vê que tem uma curva em vermelho que está descendo. E tem 2 curvas que estão sendo formadas substâncias. Aí como é que eu analiso isso? Da seguinte forma. Eu tenho essa substância aqui, que ela está sendo degradada. A seta não está nesse sentido, então está reagindo isso aqui, está diminuindo a quantidade para formar o que está depois da seta. Mas olha esse númerozinho aqui na frente, ó. Não tem 1 mol desse íon de cianogênio, esse íon cianato aí. Eu tenho 1 mol dele e eu tenho 2 mols de íons H+. A curva azul é o que está em maior quantidade, maior concentração. Então as curvas 1, 2 e 3 se relacionam à correta respectivamente com o que está diminuindo é o que está reagindo, é esse daqui. Então essa substância aqui é a A1. Então eu já excluo a A, a B, que está falando que é o H+, e a E. Então eu tenho aqui a C e a D como sendo correta. A curva 2, que é a verde, e a 3, que é a azul, eu tenho a substância. Mas está vendo que a substância azul, a 3, está sendo formada em maior quantidade? É a que tem o maior número de mols sendo formado. Qual que é? Não é o hidrogênio? Então eu tenho 1 mol sendo formado desse e o dobro sendo formado de íons H+. Então qual é a alternativa? É a C. Porque esse íon aqui, cianato, é o que forma em menor quantidade, vai sendo formado ao longo do tempo. E o íon H+ é o que forma em maior quantidade, porque tem 2 mols dele. Por isso que a alternativa C, as curvas 1, 2 e 3. Questão de análise gráfica aí, análise da equação. Questão que não é difícil não, é questão de interpretação, saber o que está acontecendo, que os reagentes estão sendo degradados, que os produtos estão sendo formados, aumentando a concentração. Questão de número 40. Fala o seguinte. Leia o texto. Você já viu mosquitos flutuando na água? Mosquitos conseguiram caminhar sobre a água. Tem tudo a ver com a forma como as moléculas de água se organizam. No meio do corpo d'água, cada molécula é atraída por outras moléculas em todas as direções. Já na superfície, cada molécula é puxada pelas moléculas que estão ao lado e abaixo. Acima só existe ar, que pode ser representado pela molécula de nitrogênio. O nitrogênio e a água interagem fracamente, enquanto as interações entre moléculas de água são muito fortes. Com isso, as forças que atuam sobre as moléculas da superfície em direção ao interior do líquido resultam em uma tensão denominada tensão superficial, que faz com que a superfície da água funcione como uma película para os mosquitos, que conseguem flutuar ou caminhar sobre a água. A tensão superficial é um fenômeno que pode ser observado na superfície de diversos líquidos.
não apenas na água. A interação entre várias moléculas de água é especialmente forte por envolver o átomo de oxigênio, que possui um forte polo negativo, e o átomo de hidrogênio, que possui polo positivo. Com base no texto, é correto concluir que a água é uma molécula. Aí, as lacunas do texto podem ser preenchidas. A água é uma molécula polar. Quando ele fala aqui, que os átomos de hidrogênio podem assumir o polo positivo e o de oxigênio polo negativo, ele já está falando, a molécula tem um caráter polar. E no estado líquido, suas moléculas apresentam ligações de hidrogênio, enquanto o nitrogênio é uma molécula apolar, que não possui polos aí na sua molécula, né? Então é a alternativa C, questão relativa à polaridade. Não, C não, que a primeira aqui está apolar, então é a alternativa A, perdão. Como eu falei, a água é polar, aqui está apolar, não, esquece. Beleza. E terminamos aqui. Foi uma prova mais conceitual, sem cálculo nenhum. Então, por simples raciocínio lógico, a gente conseguia fazer a maioria das questões. Questão relativamente fácil para quem estudou um pouco, né? Então, bora treinar, olha lá. Então, quem treina passa. Então, não adianta nada ficar sem resolver exercícios. Meus queridos, peço que se gostaram aí, deixe um like, beleza? Se inscreva no canal e vamos para a próxima, né? A gente vai começar a ter algumas aulas também, fora as correções que a gente já faz aqui no canal, beleza? Então, tchau, tchau!